Aqui começa a nossa experiência como cineastas. Buscamos fazer um documentário que resgate as memórias da luta pela democratização da comunicação no território do Sisal, no estado da Bahia. Conversamos com alguns personagens dessa história que se deu entre o final da década de 90 e o início dos anos 2000 para que possamos compreender a construção da comunicação comunitária no território. Eu me chamo Edisvânio do Nascimento Pereira, desde o nascimento. Eu sou Arlene Freire e sou coordenadora da Abraço Sisal. Meu nome é Nayara Cunha da Silva, sou jornalista de formação, atuo hoje no MOC, Movimento de Organização Comunitária, mais especificamente coordenando o programa de comunicação naquela entidade. Antônio dos Santos Sampaio, radialista da Rádio Comunitária Valente FM. Meu nome é Paulo Marcos Queiroz dos Santos. Eu tenho 30 anos, dos quais aí desde os 13 dedicados à comunicação. Eu sou Camila Oliveira, tenho 27 anos e sou diretora-presidente da Agência Mandacário de Comunicação e Cultura. Klaus Minihuben, jornalista e historiador austríaco, foi coordenador do programa de comunicação do MOC, ONG que atua em prol do desenvolvimento no território do Sisal, onde desenvolveu o projeto Comunicação pelos Direitos na região cisaleira. Junto a ele veio o fortalecimento do movimento de radiodifusão comunitária. Você fala de movimentos, movimentações pela comunicação, pessoas que se reuniram. Como eram esses movimentos? Como é que se articulavam esses movimentos para a comunicação no território do Sisal? Pelo que eu sei, isso se começou bem antes da minha chegada ao projeto, né, que foi em 2004. Isso já começou com as primeiras mobilizações em torno da implementação do programa de erradicação do trabalho infantil, do PET. Isso se deu, se não me engano, no início, meados dos anos 90, já, no território do Sisal. O movimento de radiodifusão comunitária, ele nasce ali no início de 1996, digo isso no território do Sisal, né? Ele nasce ali em 1996, primeiro em Valente, né? Valente foi um dos pioneiros nessas discussões e Tucano mais ali para já a outra ponta do território do Sisal. E nasce justamente porque as organizações sociais, que era essa época de meados da década de 90 do século passado, para a chegada dos anos 2000, era o apogeu das mobilizações sociais. Como já se ouvia falar das mobilizações de radiodifusão em pró de radiodifusão comunitária no Brasil e na Bahia começava a se levantar isso, as organizações de cada município começou a pensar para trazer para cada comunidade, para cada município, uma rádio comunitária. Olha, só que pensava em trazer, mas não sabia nem como era, né? Porque ninguém era da área de rádio, sabe? Malmente falava, né? Numa rádio comercial, mas não sabia, não tinha noção de como é que fazia isso. E é aí que entra a força dos movimentos sociais, sindicatos, igrejas, associações, o MOC, que era sempre implicado com essa questão da prevenção e erradicação do trabalho infantil. E eu costumo dizer que não dá para se falar de comunicação comunitária no território do Sisal e de radiodifusão comunitária sem falar do MOC, porque não falar do MOC é negar uma parte da história. E aí, acho que começaram algumas rádios se desenvolverem e viraram modelos que se espalharam pelos outros municípios e rapidamente se desenvolveu um considerável grupo de rádios comunitárias no território cisaleiro e, além disso, até o território também de região do Jacuípe. E aí começou também a demanda de se articular como uma rede para enfrentar os problemas que eram comuns a todos, que era a criminalização daqueles que não recebiam ainda as licenças de funcionamento, que eram só poucas que conseguiram naquela época, e isso eu acho também foi um ponto muito forte desse movimento de dizer, não, agora não vamos nos separar só porque a gente tem
a outorga de funcionamento, a gente vai se afastar do movimento e toca a nossa vida. Não, a gente continua solidários com aqueles rádios que não conseguiram ainda, por inúmeros motivos, a maioria deles políticos e de burocracia, e vamos continuar no mesmo patamar, vamos considerar as rádios com ou sem outorga do mesmo jeito, rádios comunitárias, porque os nossos critérios são os critérios da qualidade da informação prestada, da qualidade também do entretenimento, da música tocada e de uma compreensão comum que se baseia na democratização da comunicação e na possibilidade de participação da comunidade em diferentes esferas, seja na administração, na própria programação, no fazer o rádio, mas também como participação de ouvintes, de crianças e adolescentes nos diversos programas. A Rádio Santa Luz FM, como todas elas, sofreu o quê? Bom, como se trabalhou com denúncias, né? Denúncias de exploração do trabalho infantil, quem explorava essas crianças que estavam? Eram os pais que levavam? Eram. Por que levavam? Porque precisavam botar o pão na mesa para comer no dia seguinte. E quem era que bancava tudo isso e achava melhor que fossem essas crianças? Eram os empresários. E obra de uma criança, é lógico que era mais barata do que de um adulto. É lógico que, por exemplo, historicamente no Nordeste nós sabemos que tinha famílias, e tem famílias que tinham 3, 4 filhos em casa, crianças. Então o pai ia trabalhar, os filhos iam trabalhar também. Então as rádios começaram a denunciar, porque primeiro vinham as sequelas, os riscos de acidentes, de mutilação, e nós temos histórias de crianças que foram mutiladas em motores de sisal, em pedreiras, né? E quando foi feito isso, é claro que os políticos incomodavam-se porque os empresários apoiavam os políticos, e quem tinha o poder de denunciar na época eram os políticos, Anatel. E Anatel, Polícia Federal. E é lógico, vinham Polícia Federal e Anatel apreender equipamentos, espancar radialista, né? Agredir verbalmente diretores de rádios comunitárias, né? Chamar de ladrões, como fomos várias vezes, piratas e etc. Então, eu penso que o maior desafio foi esse, enfrentar, né, um monte de burgueses que se achavam donos do poder, dono de todos e de tudo. Respondi 2 processos na Polícia Federal, um deles foi arquivado, o último deles foi arquivado em 2007. Então, em um dos processos eu responderia como um sujeito de índole que poderia oferecer perigo à sociedade. Nesses termos eram colocados. Então, eu me pergunto, a pessoa que tentava defender o direito de criança e adolescente, que procurava defender o direito de uma sociedade, de uma comunidade, ser chamado de uma índole que poderia oferecer risco à sociedade e se tornar uma ameaça perigosa à sociedade, no mínimo eu poderia ser um traficante. E era assim que nós éramos tratados, como traficantes. Ana, como foi a história da comunicação comunitária no território do Cisal? Como foi que começou? Bom, pelo menos de quando eu comecei a acompanhar o MOC em 1999, que foi quando começou a luta, na verdade, e o debate na região do Cisal sobre o processo de erradicação do trabalho infantil, o PET, culminou naquele momento também um debate em relação à comunicação comunitária, com uma ênfase muito forte em rádio comunitária, né? Não se trabalhava outros elementos até então. Então, assim, paralelo ao debate de erradicar o trabalho infantil, surgem as rádios comunitárias com muito mais força, na verdade, no sentido de fazer um trabalho de controle das políticas públicas. O MOC, naquele momento, ele não tinha um programa específico de comunicação, mas essas rádios eram acompanhadas pontualmente pelo programa de política pública. Na verdade, os diretores e os comunicadores recebiam capacitações na área de comunicação, política pública, né, o que era democratização da comunicação, sem usar esse termo, porque esse debate também da democratização é novo. E aí o MOC começa a acompanhar essas áreas comunitárias de forma isoladamente. Foi quando, em 2002, 2003, surge um projeto na região, apoiado pelo MOC, Instituto Credicar, chamado Projeto de Comunicação Juvenil,
que na verdade era um projeto que formava jovens, né, jovens rurais ou dos municípios da região para trabalharem na área de comunicação. Paralelo a isso, as artes comunitárias já tinham ganhado corpo, já tinham ganhado força, e o projeto vem para dar um destaque muito maior na relação da comunicação e do território. E aí, depois desse projeto, só em 2004, início de 2004, surge no MOC o Programa de Comunicação, que aí continua a fazer o trabalho que o Programa de Política Pública desenvolvia no campo do acompanhamento das artes comunitárias, mas agora com foco também na comunicação comunitária. Porque surge nesse período a Agência Mandacaru de Comunicação e Cultura, que na verdade a Agência Mandacaru foi, vamos supor, foi resultado do projeto de comunicação juvenil, né? Os jovens estavam formados, mas não tinham espaço para estarem atuando. Então montaram uma agência e o MOC começa a trabalhar rádio comunitária, Agência Mandacaru e dá continuidade ao processo de formação. Foi daí que culminou também o debate de território, surgiu o Código CISAL, o Código da Bacia de Jacuípe, e são nesses espaços em que o MOC potencializa, entra e contribui no debate de comunicação comunitária. Você participou de alguma mobilização, alguma articulação pela comunicação comunitária no território? Vários. E assim, eu tive a felicidade de conhecer a Abraço, conhecer as rádios e participar desses espaços, porque esses espaços aqui mudaram quem eu sou, né? E a gente teve diversas oportunidades. A Abraço, num tempo mais atuante, realizou diversos seminários, realizou reuniões e a gente participou, inclusive, da organização. Enquanto o Abraço esteve lá, ocupou uma cadeira no grupo que organizou as conferências. Então, a nível municipal e territorial, a gente fez uma maior, que não era estadual, mas era uma reunião de alguns territórios em Feira de Santana e depois a estadual. Então, a Abraço participou do processo de organização das conferências de comunicação. A Agência Mandacaru de Comunicação e Cultura é uma entidade que foi fundada e até hoje é gerida pelos próprios jovens. Ela é fruto do projeto Comunicação Juvenil no Território, desenvolvido pelo MOC, apoiado pelo Instituto Credicar e Unicef. Então, esses jovens que já tinham uma formação e a equipe que entrou junto comigo em 2004, foi um período em que a comunicação comunitária ela conseguiu colaborar com as rádios, digamos assim, essa equipe, para fazer com que a comunicação ela pudesse se estabelecer não só nas comunidades, mas também nos grupos já formados. O objetivo principal do Comunicação Juvenil era dar suporte aos movimentos sociais. Só que depois desse grupo já formado, os movimentos sociais já tendo ali aquela base, o projeto finalizou e agora? Esses jovens eles deram uma cara à região, eles mudaram a realidade de muitas entidades que tinham boas ações aí, passaram a ser divulgadas, e agora, para onde esses jovens vão? Então nós decidimos nos unir, contar mais uma vez com o suporte do MOC para formalizar, digamos assim, um espaço de comunicação no território que tivesse jovens profissionais da área de comunicação comunitária, não apenas jovens bolsistas que faziam parte de um projeto, ou apenas um projeto, mas uma agência que se formalizasse no território, que estivesse ali pronta para atender o público principal, que era o público em que a gente direcionava, o público-alvo, que era o movimento social, mas também a comunidade de um modo geral, entendendo também que no território, naquele momento, não existia uma agência de comunicação. Só que assim, até hoje, quando a gente leva em consideração os princípios e os valores que a Agência Mandacaru carrega, a gente entende que ainda não existe. A Agência Mandacaru ela se torna única, uma agência única, com uma experiência de juventude e de comunicação comunitária. Eu me envolvi com rádio comunitária, que é uma das ferramentas da comunicação comunitária, no ano de 1997. Isso lá em Barreiros, onde eu nasci, onde eu morava. E nesse trabalho que a gente começou a desenvolver lá em Barreiros, algum tempo depois, especialmente a partir de 99, 2000, aí foi que eu comecei a me envolver e participar dos movimentos
e entender o que seria o movimento comunitário de comunicação. Então isso foi nesse período que estava implementando o PET na região, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e as rádios tinham um papel fundamental de comunicar à sociedade o que era o PET, como é que ele funcionava, para que servia. E a gente aprendeu isso com os movimentos da região que já estavam melhor constituídos do que lá em Barreiros. Então, meu envolvimento partiu desse trabalho na rádio que a gente montou lá inicialmente e depois virou uma rádio comunitária, um trabalho em parceria com outras rádios que foi se fazendo a rede da Abraço e das rádios comunitárias através do MOC, etc. Então, meu envolvimento partiu daí, dessa criação da rádio comunitária lá de Barreiros. As pessoas da comunidade, elas dão um retorno ao serviço prestado pela rádio comunitária? Dá sim, principalmente quando ela percebe que a rádio está cumprindo com o seu papel, então ela dá esse retorno. E se não está também, né? Questiona, eu pedi para falar sobre determinado assunto, e por que não falou? Né? Eu agradeço por ter falado tal assunto. Então a população é uma verdadeira, assim, as pessoas são, elas estão monitorando, né, o trabalho, elas estão avaliando, nem todos, né, mas boa parte que acompanha principalmente as informações, o programa de notícia, estão muito ligadas realmente como a rádio se comporta, como é que a rádio está pautando o seu programa. As próprias mudanças no cenário político do território do Sisal, as renovações que houve nas câmaras de vereadores, nas próprias prefeituras, elas são resultados também do movimento de radiodifusão comunitária. Porque as rádios começaram a mostrar aquilo que estava oculto nos municípios e a sociedade começou a ouvir, porque a sociedade era silenciada. Os movimentos sociais eram silenciados, não tinha essas mobilizações em termos de comunicação. E quando fala também na questão da qualidade do profissional, por exemplo. Ora, o curso de comunicação social que nós fazemos na UNEB é resultado justamente dessa mobilização, da força das rádios comunitárias, de todo um conjunto, e aí é preciso dizer, de um conjunto de uma esfera territorial, CODES, Conselho